Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 38, a Bíblia diz: Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Felipe batizou o eunuco. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar a respeito do batismo. O que quer dizer batizar? Significa mergulhar, imergir. Jesus passou pelo batismo de imersão e Felipe batizou o eunuco dessa mesma forma. Por isso, cremos no batismo por imersão, pois, como já vimos, esta é a maneira bíblica do batismo nas águas. E nesse vídeo, nós vamos falar sobre esse tema. Assista até o final, vai te dar um grande esclarecimento acerca do batismo nas águas. Logo após a vinheta de abertura, estaremos juntos falando a respeito desse tão interessante tema. Bom, que nós podemos entender que o batismo nas águas é uma confissão pública do que aconteceu no íntimo do homem, que decidiu entregar a sua vida a Jesus e foi recriado no seu espírito. Representa a morte, sepultamento e ressurreição do homem espiritual. Portanto, o batismo é o testemunho da nossa fé diante dos homens. E nós vamos, aqui pela palavra de Deus, entender que o batismo nas águas é uma ordenança bíblica. E eu tenho duas passagens bíblicas em Mateus capítulo 28 e o versículo 19 e Marcos capítulo 16, o versículo 15 e 16, que nos diz o seguinte. Mateus 28, 19, a instrução de Jesus diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos e de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa mesma passagem nós encontramos em paralelo com Marcos capítulo 16 e o versículo 15 e 16, que diz: E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então nós encontramos aí duas passagens bíblicas, entre outras, que podemos lhe dizer que o batismo nas águas é uma ordenança bíblica. E a Bíblia Sagrada não dá nenhuma base para supor que o batismo não faz nenhuma diferença prática ou que é um acréscimo opcional. Na vida cristã, não podemos dizer que é um rito de descer as águas seja absolutamente essencial para a salvação, mas podemos insistir que é essencial para a integral obediência a Cristo. Nós entendemos que o batismo das águas não seja absolutamente para a salvação, mas nós entendemos que o batismo nas águas
ele traz como uma obediência a Cristo. E deve acontecer o batismo nas águas imediatamente após o novo nascimento. Qual seria esse novo nascimento? Quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, arrepende-se dos seus pecados e ali ele confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque ele passou a crer na palavra escrita, ele passou a crer na palavra do Evangelho e converte ao Evangelho, entrega a sua vida a Cristo. Então, o batismo, ele deve acontecer após esse novo nascimento. Nós podemos trazer duas passagens bíblicas. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36 até o 38, que diz o seguinte: seguindo eles caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se creres de todo o teu coração. E respondeu, ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Felipe batizou o eunuco. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36 ao 38. Mas ainda no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 47 e 48, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: porventura pode recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Então nós encontramos aqui que diante da confissão, diante do arrependimento, do novo nascimento, em que a pessoa ela recebe Jesus como Senhor, através da sua palavra. É como Felipe disse ao eunuco, ele disse claramente: é lícito se creres de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, Felipe deu uma resposta ao eunuco: quem me pedirá de ser batizado? Então Felipe disse: olha, é lícito, se creres que é de todo o teu coração. E aí ele confessou dizendo: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em uma outra situação, Pedro, olhando para o que Deus fizera, batizando com o Espírito Santo, da maneira como eles foram batizados, Pedro disse: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então você observa que dentro do contexto bíblico nós encontramos o seguinte, que o batismo nas águas acontece logo após ao novo nascimento. E entendemos pela palavra de Deus que está disponível para quem crê de todo o coração. Toda pessoa que crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, então o batismo nas águas por imersão está disponível.
para as pessoas que creem. Nós podemos ainda trazer novamente o que aconteceu com Eunuco e Felipe, lá em Atos capítulo 8, versículo 36 e o versículo 37, aonde a Bíblia diz: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse Eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se creres de todo o teu coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, dentro dessa declaração bíblica, nós podemos dizer o seguinte, que está disponível para quem crê de todo o coração. E volto a dizer que o batismo nas águas, ele é, portanto, o testemunho da nossa fé diante dos homens. E aí nós entendemos que também é uma ordenança bíblica e devemos obedecer esta ordenança bíblica em descer as águas batismais, passar pelo batismo de imersão logo após em que nós nascemos de novo. Existem pessoas que elas entregam a sua vida a Cristo, aí nós chamamos esse batismo um novo nascimento. A pessoa deixa de ser uma criatura e passa a integrar na família de Deus. Espero que você tirou alguma dúvida a respeito do que é o batismo nas águas. E que Deus assim lhe abençoe, Ele deu o entendimento para que você possa também cumprir esta ordenança bíblica a partir do momento que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você gostou desse vídeo, foi bom? Te deu uma orientação boa acerca do batismo nas águas? Pois bem, se você ainda não deu o seu like, dê o seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino da notificação, porque assim quando estarei colocando vídeos novos aqui no canal, você será notificado. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.